Boa noite, vamos começar então mais uma live aqui no Acelerando Seu Negócio, do workshop, né? Acelerando Seu Negócio, hoje com o Dr. Ribas. Dr. Ribas é um neurocientista que vai falar aí com a gente sobre saúde no ambiente digital. Então, uma coisa bem bacana, porque a gente não está tratando apenas dos assuntos relacionados a negócios, às vendas, a dinheiro, vamos dizer assim, mas também da questão do outro lado, né? Da questão que é a questão da saúde. Então, convidamos o nosso amigo, o Dr. Ribas, a participar. Vamos aguardar aqui a entrada dele para a gente começar a nossa live. Maurício. Estou ouvindo o teu áudio. Boa noite, Alessia. Boa noite, Renata. Boa noite, Jenny Aí, tá. Rodrigues. Boa noite, Tá saindo meu André. áudio? Teu áudio está um pouco ruim aqui. Eu estou tá picotando um pouquinho. Não estou ouvindo bem. Ele tá falando que tá ruim. Tá picotando. Tá, vou trocar aqui. Professor Dr. Carlos Vasconcelos, seja bem-vindo. Boa noite. Maurício. A conexão está um Tá me pouco ouvindo ruim bem? aí, doutor Ribas. Melhorou o áudio, mas eu não consigo lhe ver e a Alessia também falou que não consegue te ver. Boa noite, Cássia. Maurício. Pronto. Pronto. Foi uma. Consegui. O áudio continua picotando um pouquinho. Talvez você indo para próximo da antena ou trocando de celular, não sei. Vamos lá, né? Faz parte do mundo digital que a gente quer falar exatamente sobre ele. Todos os estresses que esse mundo digital traz para a gente, né? Incluindo a parte ruim também. E o quanto isso nos afeta, né? A questão de saúde. Vamos torcer aí para o Dr. Ribas não ter nenhum contratempo. Enquanto isso, vou passando aqui algumas informações do workshop, tá? O workshop acontece essa semana, dias 26 e 27, agora na sexta e no sábado. E o Dr. Ribas é um dos palestrantes que está convidado a conversar conosco, tá certo? Desse novo momento que o mundo todo está passando, tanto na área dos negócios, né? Jornada de compra, como é que se compra, né? Como é que eu vendo para esse pessoal no digital, o marketing digital, temos um especialista também falando sobre isso, gestão, área financeira, economia e mercado. Então, são ao todos 8 especialistas, cada um na sua área, né, no seu expertise. O Dr. Ribas vai trazer para a gente informações sobre saúde no ambiente digital, né? Comportamento dos jovens,
o nosso comportamento diante de tantas telas, né? Esse momento de pandemia que a gente ficou enclausurado, né? Eu conheço, por exemplo, algumas pessoas, é uma pergunta que eu já quero fazer para ele, estou esperando ele chegar, né? Tem pessoas aí que adoeceram e não foi de Covid, infelizmente, né? Eu acho que todo mundo aqui tem um amigo, né, que ainda continua meio paranoico dentro de casa, né? Quando, graças a Deus, né, nós somos os sobreviventes da história, estamos aqui para contar a história, né, a triste história que aconteceu no Brasil e no mundo. Então, se você quiser deixar sua pergunta para o Ribas, por favor, tá? Já faz ela aqui, a gente está aqui para repassar para ele, para conversar junto. E torcer aí para que ele chegue. Vou dar uma ligadinha para ele, ver como é que estão as coisas. Alô? Alô? Liguei errado. Aceitei aqui, Renata. Vamos ver o que acontece. Olha aí. Oi, Maurício, está me vendo agora? Pronto. Estou te ouvindo bem. Todos conseguem ver o Ribas? Está tudo bem? Acho que agora está tudo certinho. Meu amigo doutor, como é que você está? Estou bem, Maurício. Graças a Deus. E você? Como é que você está? Graças a Deus. Ok, então vamos para frente. Vamos nessa. Bom, estava falando aqui com o pessoal, né? Já dando uma introduçãozinha, que a gente, desculpa, talvez assim, ir direto ao assunto, mas ganhar o tempo, né? Vamos conversar sobre saúde. Então, tem várias pessoas que continuam aí meio paranoicas, né? Não que não se deva tomar os cuidados, deixar isso bem claro, tá? Mas tem gente que não consegue sair de casa, tem gente que não consegue
Por exemplo, tudo que chega da rua, o cara fica higienizando como se fosse lá antes e, sei lá, coloca 3 máscaras, né? Só vai na esquina, só vai na porta pegar, pede para o cara deixar tudo aquilo que a gente fazia. Eles não conseguem deixar de ter esse comportamento, né? Eu ficava dizendo que muitos iriam adoecer e não seria de Covid, né? Era isso que eu pregava para alguns amigos. O que você acha? Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, eu tô vendo, Renata tá falando que eu não tô aparecendo aí. O Ribas não aparece. O Rodrigues aqui deu uma contribuição dizendo que a tela compartilhada está em outro celular. Eu não entendi Tá em bem. outro, tá em outro celular. Só um momento que Renata tá aqui mexendo. Tá. Obrigado aí pela contribuição, Gilson. Ribas estaria em 2 telas, né? Talvez se ele sair de uma delas, né? Não sei. Estou aceitando aqui de novo. E aí, velho Maurício? Agora apareceu? Bom, o pessoal que vai dizer. Tudo bem Deixa eu aí, ser um pessoal? fantasma. Seja bem-vindo, Ronaldo. Boa noite. Vamos seguir, tá? Para não dar mais atrasos. Você ouviu bem a minha pergunta? Ouvi sim. Pronto. Agora o pessoal não tá me vendo ainda, mas me ouve. Acredito que sim. Vocês conseguem ouvir bem o Dr. Ribas? Ó, tem gente que... Carlos, você me ouve, Carlos? Tô vendo que você tá aí. A gente tem feito lives diariamente e é o mesmo procedimento que eu tenho feito. Sempre deu certo. Eu não sei se o Instagram está de greve hoje. Ó, Carlos tá me Ó, ouvindo. ouvi sim, mas não consegue ver. Então Alguma vou coisa na falando. sua câmera? Renata, Eu vou sair. Renata tá dizendo que vai sair, mas Renata é porque tem um horário, né? Se eles pelo menos me ouvirem. Vamos fazer uma última tentativa. Pode ser a câmera do celular, de repente. Tá, eles que é a última tentativa, vai fazer. Tá, vamos fazer, Mas viu? Só um eu estou instantinho. tranquilo, a não ser a plateia. Mas da minha parte, a gente fica só até umas 10h30 da noite, sem problema. Vamos lá, são os estresses do digital, as frustrações, faz parte. Aconteceu para mim, pessoal, em algumas noites dessas lives, né, que eu tenho feito, que eu não via
estava tudo preto aqui, mas eu só me via, né? Não via o meu interlocutor. Mas o pessoal participou da live, todos viram. E quando eu salvo a live no fim, a imagem está correta. Inclusive, se vocês quiserem ver as outras lives que nós fizemos, pronto, olha ele aí. Agora eu estou vendo ele. Boa noite, doutor Ribas. Maurício. Deixei de ser um fantasma. Adriano, seja bem-vindo, Adriano. Boa noite. Isso, agora. Então, vou fazer um resumo da minha primeira pergunta, tá? Para a gente contextualizar aqui quem chegou depois. Eu estava falando que muitas pessoas não conseguem ainda sair de suas casas, estão meio paranoicas, né, com o momento, tá? E eu dizia isso, né? Eu conversando com amigos, a gente falava assim, rapaz, vai ter gente que vai adoecer, mas não vai ser de Covid, né? Vai ficar meio doente, assim, meio paranoico e não vai conseguir se libertar de repente, né? Queria ouvir a opinião do doutor também sobre isso. Doutor Ribas, o senhor está me ouvindo? Deu uma congelada. Não estamos com sorte. Talvez seja, né, Augusto? Infelizmente, a conexão dele. Que pena. Boa noite, Inês. Inês não perde uma. Toda noite está com a gente aí. Obrigado pelo apoio, Inês. Nossa cliente da Acelera. Quem quiser aí resolver seu problema de piscina, fale com Inês. Ela é que resolve tudo de piscina. Eu travei agora, Renata, para você. Inês e Alessia, eu estou aparecendo e vocês estão me ouvindo bem? Então tá bom. Oi. Olha, ele voltou. Isso a gente fez tudo planejado. Tá? Faz parte do ao vivo. A gente fez isso planejado para as pessoas entenderem como é importante acelerar o negócio. Perfeito. E o quanto o ambiente digital pode frustrar, né? Também, né? Tá vendo aí? Perfeito. Agora eu acho que vai, né? Vamos embora. Agora acho que vai. Vamos lá. Um chazinho. Com a palavra, doutor Ribas. Pode falar, doutor Ribas. Bom, Sobre o que eu então, falei. Vamos começar. vamos lá. A questão, Maurício, envolve vários fatores, né? Acho que o primeiro dos fatores, assim, que é muito relevante, se chama sublimação, né? É uma das questões. Embora seja da abordagem da psicanálise, mas eu fico um pouco confortável em falar, porque já também trabalhei com a psicanálise, e sublimar é quando você substitui uma energia por outra, né? Então, quando a pessoa está
sem poder sair, né, de casa, ela não vai poder substituir uma energia por outra, ela não vai poder sublimar, né? Então, ela não vai poder, vamos supor, quando eu saio, eu vejo uma outra paisagem, eu vejo outras pessoas, eu transfiro uma energia de alguma coisa para outra situação e vou. A essa sublimação, essa movimentação de sair de casa foi interrompida, né? A gente ficou um tempo aí com essa dificuldade de poder sair, né, da pandemia. E isso foi ativando, se tornou um gatilho para algumas pessoas que já tinham alguma predisposição, e aí veio à tona, como foi gatilho, né, disparou, se ela já tinha uma predisposição para iniciar um transtorno de ansiedade, ela iniciou, se ela tinha uma predisposição para iniciar um pânico, ela iniciou, certo? E fora isso tem a questão bioquímica, né? A questão bioquímica que a gente tem visto muito hoje no consultório, porque a gente não está fazendo somente agora o eletroencefalograma e a neurometria funcional. Agora a gente faz a neurometria funcional, interpreta o exame de sangue das pessoas e, em seguida, faz o eletroencefalograma quantitativo. Aí você tem um mapeamento do corpo, do sistema nervoso autônomo e do cérebro, porque quem controla a ansiedade no corpo são as adrenais ou suprarrenais. E elas precisam do fígado para que haja esse controle. Então, se eu tenho uma pessoa que está com esteatose hepática, já vai ter dificuldade em ter esse controle de ansiedade. Por quê? Porque o fígado ele não oxida glicose, ele armazena glicose. E ele armazena para quem? Para as suprarrenais, né? Então, ele vai armazenar para que essas suprarrenais possam controlar a ansiedade por meio dos hormônios aldosterona, cortisol, adrenalina e dehidroepiandrosterona. E aí, você pega esse quadro das pessoas que já estão submetiladas, oxidadas, glicadas, estão bioquimicamente já estão ruins, aí vem o gatilho de ter que ficar sem ter essa sublimação, que é você sair e ver pessoas, você ir para uma festa, você dar risadas, né? Então, aí vai juntando tudo e aí vai estourando alguns problemas, né? Entendi. Realmente, né? É bem complicado. Fica. E outra coisa, a gente nota, aí é uma percepção minha, não sei se eu estou errado, uma mudança de comportamento, né? Porque eu acho que é isso que você falou da gente, nós somos preparados, aí talvez, quer dizer, talvez não, com certeza você vai conseguir explicar isso, eu não consigo entender, não é da minha área, mas assim, uma mudança de comportamento para mais agressivo, uma mudança de comportamento para mais emocionado, né? As pessoas elas ficam transitando, né? Entre esses humores, né? Mudança de humor, né? Muito fácil, principalmente nos jovens. Você concorda com isso? É isso mesmo? Bom, aí você inteligentemente fez a gente lembrar a teoria do cérebro triuno, ou cérebro trino, né, do Paul MacLean. Ele fala que a gente tem 3 cérebros. A gente tem o reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex, né? O reptiliano, só basta você se lembrar dos répteis, né? Se você criar um jacaré, você criar um crocodilo ou criar uma cobra, não pense que a cobra vai sentir saudade de você, porque ela não vai, ela não tem emoção. Então, esse é o lado reptiliano da gente, né? Que envolve uma parte do tronco cerebral e a medula espinhal. Já o sistema límbico é emoção pura, né? Então,
A cobra não sente saudade, mas o cachorro sente saudade. Se você tem um cachorro, você tem um cãozinho, ele é sistema límbico bastante, né? Ele tem emoção de verdade. E o neocórtex? Só que o que acontece muitas vezes é que quando está ativando, uma área está ativando, às vezes o outro tem que inibir. Então, por exemplo, eu vou pensar agora do ponto de vista funcional do sistema nervoso autônomo, que é uma coisa que é muito falada, é o eixo HPA, né? Hipotálamo, pituitária e adenohipófise, né? Como é que ele funciona? É ele que é o gatilho do estresse, né? Então, esse eixo HPA, o que acontece? Imagine que você tem um adolescente que está numa sala fazendo um trabalho escolar no computador, certo? Uhum. Agora eu vou exagerar. Aí a porta abre e chega um leão. Olha, na hora que ele estava fazendo o trabalho escolar, ele estava usando muito mais o neocórtex. Então a cognição está tomando conta. Só que quando ele vê o leão, a cognição vai ter que desligar. Ali passou a ter menos importância, não tem importância nenhuma. Por quê? Porque a amígdala vai alertar o hipotálamo do perigo. Então, o que ele vai ter nesse momento é um sequestro amidaliano. Luta ou fuga. Ou ele luta com o leão ou ele foge do leão. E aí, o cognitivo, foi embora. Perdeu a finalidade. Veja que o leão hoje, ele muitas vezes não é um leão real, mas ele é um leão que vem em um problema no trânsito. Então, quando isso acontece um problema no trânsito, uma discussão no trânsito, a pessoa, se permitir ser sequestrada pela amígdala, ela vai ser capaz até de matar outra pessoa e depois, quando a amígdala for descansando, quando for distribuindo a atividade elétrica nas outras partes do cérebro, ele vai dizer, mas rapaz, por que eu fiz isso? Né? Então, aí vem uma outra questão. O jovem, porque o cérebro reptiliano, ele não tem... Tanto é que se a pessoa passar por um acidente vascular encefálico, um AVC ou um derrame, normalmente ela permanece, mesmo que seja um acidente vascular cerebral muito grande, muito hemorrágico, por exemplo, ela ainda vai permanecer respirando, com batimento cardíaco, porque o reptiliano está lá e não chega. É difícil chegar o rompimento lá nessa parte reptiliana. Né? Uhum. Então, a questão é que a gente tem que pensar nisso, que tudo é estímulo. O que foi que estimulou? Então, se você tem um jovem jogando videogame, para o cérebro reptiliano dele, ele não vai separar o que é um leão de verdade e o que é um leão do videogame dele, não. A reação que ele vai ter de raiva, de ódio, vai ser a mesma. Ele olhando para o videogame, ele vai ter a mesma reação. E aí, por exemplo, a mãe chega, nessa hora o cachorro dele estava latindo e ele virou para o cachorro e foi extremamente agressivo com o cachorro. Aí a mãe presenciou, né? E aí depois ele mesmo se arrepende. Puxa, por que eu falei com tanta agressividade? Porque houve um sequestro amidaliano. Né? Se eu estou ali repetindo aquele comportamento e vivenciando aquele jogo, eu tô... ainda tem um detalhe, viu, Maurício? Sabe qual é? Aí entra a diferença de gênero. A diferença de gênero. Se você for ver, eu posso estar enganado, mas eu acredito que o percentual ainda é maior de meninos em jogos agressivos do que meninas. Não é? E os meninos nesses jogos agressivos, veja qual é o problema. As meninas,
né? As mulheres, vou falar agora o gênero feminino. A mulher, ela tem um corpo caloso que é 18% a mais que o homem. Aí você fala, certo, e quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ó, se a mulher tiver um derrame, um AVC, né, na área de Broca, no lado esquerdo, ela vai passar, dependendo, claro, do acidente vascular cerebral, ela vai passar 2 semanas e depois ela já volta a falar. Por quê? Porque ela tem muita conexão, ela tem 18% a mais nessa comunicação entre hemisfério esquerdo e direito. Então ela vai praticamente substituir, vai passar a falar com o lado simétrico. Já o homem não, se o homem tiver um acidente vascular encefálico no lado esquerdo, ele pode até passar a vida toda sem conseguir articular bem as palavras, porque ele não tem esse corpo caloso com um aglomerado tão grande. Aí veja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando o homem está assistindo a um filme ou jogando, ele está dentro do computador. Entendeu? A mulher ela tem mais facilidade dela fazer isso, conversar com alguém, orientar a criança, né? Porque ela tem 18% a mais ali no corpo caloso. Já o menino ele vai estar dentro do computador, dentro do filme envolvido. E aí, imagina esse sequestro amigdaliano num garoto, né? Aí eu acho que é uma questão que a gente está trazendo para pensar que tem um tempo, né? Tem um tempo limitado. Você vai usar para jogar, mas tem um tempo limitado, né? E também essa interrupção desse tempo é justamente para trazê-lo para a consciência, para ele ver que tem uma vida aqui fora, que ele tem outras coisas, tem outras responsabilidades, etc, etc. Entendeu? Entendi. Muito bom, muito bom. Realmente informações preciosíssimas até para o nosso convívio, para o nosso dia a dia, né? Registrando aqui o Rodrigues Mário Henrique, a Eliane, né? Sejam bem-vindos, a Renata, que chegou também, a Glória. Vocês aí que estão convivendo com seus familiares, vocês que estão tendo esse tipo de problemas no relacionamento, de repente um filho adolescente, né, que está jogando o dia todinho no celular, no videogame, alguma coisa assim, e você não entende o comportamento dele, né? Agora, eu queria falar, Maurício... Sei lá, pois não. Eu queria falar um pouquinho, dentro desse contexto, de uma epidemia silenciosa que está acontecendo, porque a gente hoje, a quantidade de exames de sangue que a gente tem dos pacientes, o banco de dados que a gente tem no consultório é gigantesco. E isso nos permite falar o que eu vou falar. Nós estamos vivendo uma epidemia silenciosa de submetilação. Aí você falou o que é submetilação. Submetilação é uma falta, sabe, uma deficiência muito grande de 2 vitaminas importantíssimas, que é a B9 e a B12, B9 e B12. Mas antes de falar dessas 2 vitaminas e dessa falta dessas vitaminas, eu queria alertar o seguinte: as pessoas acham que vitamina é um fortificante. E se você pegar na internet, em qualquer área, você vai ver as pessoas falando como fortificante. Não é fortificante. Quando o Casimir Funk descobriu a primeira vitamina, ele deu esse nome vitamina porque é uma amina vital. Se ela faltar, vem doença. E dependendo dessa falta dela, vem a morte. Certo? E aí, Entendi. eu vou falar para vocês o seguinte, olha. Porque todo mundo só pensa em depressão, por exemplo, por falta de serotonina, né? Só que você pode ter uma depressão por falta de dopamina, você pode ter uma depressão por falta de noradrenalina e pode ter uma depressão por falta dos 3 ao mesmo tempo.
Então, vamos pensar assim, serotonina é humor, certo? Noradrenalina, atenção, atividade, vontade, e dopamina, prazer. Quando você tem uma pessoa que está com a depressão por falta de dopamina, ela vai buscar muitos jogos, porque jogos dão prazer. Ela vai buscar compras, porque compras dão prazer. Então, ela vai buscar a ingestão de açúcar, porque açúcar dá prazer. Entendeu? Porque vai ativar a dopamina. Tudo isso ativa a dopamina. E aí vem aí vem a questão que eu estava chamando a atenção da falta de vitamina B9 e B12. Que é o seguinte, a B9, ela produz o BH4, que é o tetrahidrobiopterina. Esse BH4, junto com magnésio, com vitamina C ascorbato e S-adenosil L-metionina, vão formar noradrenalina. Prestou atenção que eu disse? Então, esses 4 ingredientes para formar a noradrenalina vêm da B9. E é vital, não é? Exatamente. Aí o que acontece? Tem outro detalhe. Não é pegar o exame de sangue e olhar a referência que está lá, não, porque ali é da curva normal estatística. Existe um cálculo que é feito por Quartis, inclusive peço permissão aqui nesse espaço para dizer que a gente vai lançar um curso agora, dia 3 de dezembro, a inscrição pode ser feita com Renata, e a gente vai explicar e vai mostrar todos os estudos científicos sobre isso aí. Certo? Por exemplo, a B12, a falta de B12, que tem que estar no quarto quartil, a gente vai mostrar como é que chega nesse quarto quartil, para poder entender lá no exame de sangue. A falta da B12, Maurício, ela pode causar, tanto B9 quanto B12, pode causar, mas a B12, eu vou falar da B12 especificamente agora, pode causar depressão. Então, às vezes, a causa da depressão não é no neurotransmissor, e sim na B12. Essa B12 pode causar em algumas pessoas psicose, pode causar paranoia, pode causar transtorno obsessivo compulsivo. Pouca gente sabe disso, mas muita gente com toque, a gente tem tratado junto com a nossa equipe, que envolve médicos, nutricionistas funcionais e os psicólogos, né, fisioterapeutas, essa equipe toda do Instituto do Cérebro de Pernambuco, a gente trata dessa forma, a gente investiga todos com exame de sangue, a gente vai ver se a pessoa tem anemia, inflamação subclínica, se tem alteração no fígado, se tem alteração na tireoide, se tem disfunção endotelial, tudo isso, porque se a bioquímica não estiver adequada, o problema vai lá para o cérebro. Entendeu? Perfeito. E aí, Maurício, é impressionante, porque a falta da B12, se passar 5, 10 anos com falta de B12, vem lesões cerebrais e podem ser lesões irreversíveis. E a reposição da B12 é simples e barata. Muito simples e barata, mas acontece que as pessoas não estão sabendo. E a gente está alertando porque a gente está vendo. A cada 10 exames de sangue que chega para a gente, 9 estão com deficiência de B12. Como é que pode isso? É verdade. E tem uma linha aí da medicina holística, principalmente, que fala da qualidade dos alimentos de hoje, né? Que é muito inferior ao antigamente, né? Uma banana, por exemplo, hoje, ou o trigo, que a gente faz o pão, eles não têm a mesma quantidade ou a qualidade de nutrientes que a gente tinha no passado. Daí é que você precisa fazer suplementação, não é isso? Mas ainda vem outra coisa, aproveitando que você falou isso, né? O trigo, para você ter ideia, os alimentos mais alergênicos e inflamatórios são trigo e leite bovino. Aí, uma vez, uma mãe chegou lá no consultório, né? A gente viu que o filho dela estava todo inflamado, porque você vai ver pela proteína C reativa, você vai ver pelo fibrinogênio, pelos leucócitos,
enfim, a gente tem os biomarcadores para ver e dizer assim, olha, não é minha opinião. São as células do seu filho que estão me dizendo que ele está com neuroinflamação. E aí uma mãe falou assim, mas doutor Ribas, Jesus comia trigo. Comia. O trigo que Jesus comia se chamava Encorn. Tinha 14 cromossomos, era um trigo de Deus. O trigo no Brasil não é Encorn, não tem 14 cromossomos, tem 42 cromossomos, tem nitratos, tem defensores agrícolas, e isso no intestino das pessoas e das crianças, principalmente, que são os anjinhos, vai gerar inflamação e neuroinflamação por meio do nervo vago, certo? E aí um cérebro inflamado não vai funcionar direito. O intestino inflamado, cérebro está inflamado. Entendeu? O leite, muita gente pensa que é só lactose, eu não tenho alergia à lactose. Se fosse só lactose era bom demais. O problema é que tem várias proteínas alergênicas no leite bovino, como beta-lactoglobulina, beta-gama-globulina, alfa-lactoalbumina, beta-casomorfina 7. Assim de estudo na literatura mostrando, inclusive, que está causando câncer no útero, câncer de próstata, câncer de mama. Eu tenho vários estudos, eu estou falando aqui na live, mas quando eu estou dando aula, eu mostro todos os estudos científicos na aula. Porque não é a opinião do Ribas, nem a opinião da Renata. São os estudos, e a gente tem que entender que os estudos científicos, eles têm uma responsabilidade imensa com a nossa sociedade, e muita gente morreu. 1.333 pessoas, né? E grande parte dessas pessoas que tinham vitamina D abaixo de 40 morreram. E aí é responsabilidade da gente mostrar, poxa, a gente está apresentando um estudo científico aqui, que pessoas morreram, e a gente tem que fazer valer a pena que aquela morte daquelas pessoas sirvam de exemplo para outras. Entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Entendeu? E aí, intestino feliz, cérebro feliz, né? Intestino saudável, cérebro saudável. Agora não tem como investigar isso se não for por exame de sangue, certo? A gente é de uma abordagem terapêutica que a gente não trabalha com essa história de tentativa-erro, não. A pessoa chega e só fez a queixa dela e eu vou dizer a clínica é soberana. A clínica ela tem que ser soberana a alguma coisa. Então ela tem que ser soberana aos exames. Então primeiro nós fazemos os exames e se a clínica for diferente dos exames, aí sim a gente vai usar essa frase. Mas usar essa frase sem fazer nenhum exame e ficar entrando com um tratamento na tentativa-erro, a gente não concorda com essa abordagem. A gente sabe que a gente vai receber menos, porque a gente vai investigar, e investigação demora, mas o que a gente quer é que o cliente saia satisfeito. Ele passe aquelas horas conosco ali em investigação e que ele tire o sangue para a gente dizer, olha, tá aqui. Essa história de adivinhar, de Madame Abigail Quilemão, a gente não concorda. A gente concorda em investigar, porque é a vida da pessoa, né? A pessoa chega lá confiando na gente, né? Bom, para concluir... Pois não, pode falar. Sim. Pode falar. Tem uma outra coisa que eu acho importante a gente falar, porque tem muitos adolescentes que estão trocando a noite pelo dia aí, né? E isso eles estão fazendo no computador, eles estão fazendo no celular, né? Então, chamar a atenção que a gente tem o núcleo supraquiasmático no hipotálamo, que ele é um relógio biológico. E esse núcleo supraquiasmático, quando você fica olhando para a luz,
Essa luz do computador e do celular, ela tem muitos pontos azuis. Esses pontos azuis são chamados ondas curtas. E esses pontos azuis vão inibir, vão suprimir a melatonina, que é o hormônio do sono. Porque vai passar a informação para o cérebro desse adolescente que está de dia. Ele está olhando para o computador, a luz forte, e não está. Né? Então, existem alguns estudos já mostrando que há a possibilidade de usar o óculos âmbar, né? Na cor âmbar, que isso vai minimizar o processo. Mesmo fazendo uso dos óculos âmbar, é importante que ele dê um limite, entenda que o ser humano, faz parte de uma natureza, e essa natureza, para que ela funcione corretamente, coerentemente, eu tenho que respeitar essa natureza. Então, à noite é escuro, escuro é para dormir. Então, eu tenho que me programar para ter uma rotina até 8 da noite, 8h30, e a partir dali eu já vou criando uma higiene de sono. Eu vou já apagando as luzes, eu vou colocando música mais ambiente, né? Eu vou tomar um banho, eu vou organizar meu quarto, deixar mais escuro possível. Eu posso até ler um livro aqui antes de ir para o quarto, porque a leitura já vai forçar um pouco mais para você ter um pouco de sono, o cansaço, gerar um cansaço ali, né? Mas a luz forte, a iluminação vai ser um problema, né? Então, assim, um alerta aí nesse bate-papo da gente, né? Porque ele vai acionar o sistema fotópico parvocelular núcleo supraquiasmático e vai inibir a melatonina. E aí pode fazer esse processo ao contrário quando acordar, né? Porque quem controla a ansiedade são as adrenais, então as adrenais elas precisam do cortisol. Aí quando ele acordar, ele fique olhando para o azul do céu, não para o sol, né? Mas para o azul do céu por uns 5 minutos. Aí ele vai estimular a serotonina. Nesse caso aí, aí sim, o sistema fotópico vai inibir a melatonina, porque ele está acordando, já é de manhã, e vai estimular a serotonina. Então, é assim que funciona. Lembrar que a gente faz parte de uma natureza, né? E que a gente precisa respeitar. A aromaterapia também ajuda? Ajuda sim. Essa parte de aromaterapia, eu não tenho muito aprofundamento, eu não tenho aprofundamento para falar, mas eu vejo alguns colegas da neurociência utilizando bastante... Como é o nome, Renata? O nome da aromaterapia que você usa também lá. Óleos essenciais. Não é? Então, tem alguns óleos essenciais que são muito importantes. A gente tem visto, porque a gente às vezes associa quando vai fazer um treinamento cerebral na criança. Aí, às vezes, Renata usa lavanda, laranja. Aí começa a acalmar mais a criança também, na hora que a gente está fazendo uma estimulação lá no cérebro, que se for um estímulo para acalmar, porque você tem um estímulo para excitar e tem um estímulo para acalmar, né? Então você vai trabalhar dessa forma. Mas ajuda sim, Maurício. Embora eu não tenha esse conhecimento para falar dessa parte da aromaterapia, porque é tanta coisa, né? Tanta coisa boa nesse mundo. Aí a gente tem que direcionar. O Ney está participando aqui. Eu apenas repassei. Bom, a conversa tá boa, né? Tá excelente aqui, mas a gente tem que lembrar que a gente está esquentando os motores para acelerar o seu negócio, né? Em sexta e sábado. Então a gente quis dar aqui uma pequena degustação, como a gente tem feito todas as noites. O Dr. Ribas também, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre o processo de neurofeedback, para a gente se despedir, tá? E falando um pouquinho aqui do workshop, as inscrições você pode fazer pelo Instagram, aqui pelo direct, falando com a gente, tá? Solicitando. Nós vamos entrar em contato com você e vamos explicar a grade de programação, todos os outros palestrantes que estão participando, tá bom? Dia 26 e 27 no Recife Office, sexta-feira e sábado,
tá bom? Então, para concluir, doutor Ribas, fale um pouquinho, por favor, sobre esse processo de neurofeedback que você pratica. E eu e a Alessia, né, que estão presentes aqui, Inês também me pediu seu contato, né? Meu filho fez contigo alguns anos atrás, ficamos amigos, estamos hoje aqui. Fale um pouco, por favor, desse processo. Pronto. O neurofeedback, ele ajuda a gente a dessensibilizar algumas áreas do cérebro. Então, por exemplo, quando a pessoa está num processo depressivo, numa depressão, o padrão que a gente encontra, são vários padrões, mas assim, o mais característico de depressão é uma ativação do hemisfério direito, que é o hemisfério emocional. Então, o hemisfério direito, ele fica muito mais ativado quando a pessoa está em depressão. A emoção, ela é um tempero. Ela não é para predominar. Ela é um tempero, ela vem. Só que quando a pessoa está com depressão, ela tinha que ter, por exemplo, um aglomerado de neurônios ativados no lado direito da espessura desse dedo. Aí a pessoa chega no consultório com essa espessura aqui, ó, uns 4 dedos, tudo ativado, né? Gerando emoção demais. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai dessensibilizar essa área. A gente vai treinando o cérebro para dessensibilizar. Agora, esse treinamento para dessensibilizar essa área que está com a depressão não pode ser feito somente com o neurofeedback direto no cérebro. A gente usa o biofeedback também. Por quê? Porque o coração e o sistema límbico estão interligados o tempo inteiro, certo? Tanto é que quando eu não estou bem emocionalmente, o meu coração vai ficar caótico. E agora com a neurometria funcional, a gente tem como ver isso lá na hora. Se o coração está caótico, está sem coerência. E aí eu posso treinar ao contrário. Eu estou, vamos dizer assim, desestabilizado emocionalmente aqui, mas eu vou trazer uma coerência cardíaca para o meu coração, e aí o coração vai refletir no cérebro. E a prova disso é o seguinte, veja, falando rapidamente, quando eu coloco se eu quiser ver a atividade elétrica do cérebro, eu tenho que colocar um eletrodo no cérebro, não tenha dúvida. Por quê? Porque a onda elétrica do cérebro é em microvolts. Já o coração, só para você ter uma ideia, se eu quiser fazer um eletrocardiograma, eu posso colocar o eletrodo na ponta do dedo mindinho, no ombro, onde eu quiser. Por quê? Porque o eletrocardiograma é em milivolts. Então, é onda muscular. Então, vai pegar em qualquer parte do corpo. Ou seja, se seu coração estiver coerente, seu corpo inteiro vai ficar coerente. Inclusive o cérebro. Então, por isso que a gente treina o biofeedback para trazer uma coerência para o coração. Aí vai harmonizar o límbico. E aí a gente vai conseguir dessensibilizar aquele cérebro, inibindo aquela onda cerebral que está causando aquele desconforto na pessoa, ou se vai aumentar alguma onda cerebral para melhorar a aprendizagem, né, as notas no colégio, e aí vai. Ou se vai inibir alguma onda cerebral para baixar a ansiedade, que é muito aqui atrás, nessa região, ou aqui nas amígdalas, ficam pegando fogo, pânico, fobia, e a gente vai fazendo esse trabalho. É um trabalho gradativo, que exige várias sessões para se obter um resultado. E eu agradeço, Maurício, a oportunidade de estar aqui conversando com você, que é uma pessoa que eu considero muito, tenho muito respeito, você e a Alessia, vocês são pessoas fantásticas, pessoas humanas fantásticas, e o seu profissionalismo com a Acelera é uma coisa assim invejável, uma invejinha boa, viu? Uma invejinha boa, viu? É invejável. O seu profissionalismo é uma coisa de admirar. Então, quem tiver essa oportunidade de fechar negócio com o Maurício, é agora, faça aproveite esse momento para conhecer a Acelera, conhecer todo esse negócio bacana, que eles são muito sérios, são grandes profissionais. Obrigado, viu, Maurício?
Obrigado você, Ribas. Muito obrigado. E eu espero você no fim de semana, né? Lá no Vamos workshop, lá, tá bom? se Deus quiser. Agradecer a todos aqui, tá? Pela participação. Muito obrigado. Agradecer novamente ao Ribas por estar com a gente, tá? Agradecer a todo mundo que participou, que interagiu, que fez pergunta, tá? Caso você tenha se interessado ou pelo conhecimento, pela aproximação do trabalho do Ribas, por favor, entre em contato, tá? Com a Renata Guerra Ribas aí que está conosco, ou diretamente lá no Neurofeedback Recife no Instagram, tá certo? E inscrições para o workshop, como a gente já falou, pode entrar no acelerandoseunegocio.com.br ou aqui também pelo Instagram, fala com a gente no direct. Doutor Ribas, muito obrigado, boa noite. Obrigado, E Maurício, também. até já deu para ter um gostinho, né? E na sexta e no sábado a gente vai aprender o resto, tá bom? Um abraço. Fique com Deus. Boa noite.